hoje nós vamos pegar um aspecto específico da questão do sujeito. Como é que se coloca a questão do sujeito na psicanálise? A gente já fez um percurso até agora, eu vou recordar levemente o percurso, para que vocês entenderem os passos que nós vamos fazer hoje até o final do seminário desse ano. Tá? Então nós vamos continuar trabalhando com Freud, o eu e a questão do sujeito. O que nós já vimos até agora? Tá? Vocês lembram então que Freud começa trabalhando com uma experiência clínica com pacientes histéricas. Ele se dá conta que o sintoma tem uma estrutura de linguagem, o sintoma se coloca como uma espécie de uma metáfora implantada no corpo daquela mulher histérica, mas uma metáfora que ela não se dá conta, e que, então, de certa maneira, o sintoma é uma maneira de expressar, de falar, e ao mesmo tempo uma realização disfarçada de um desejo, da satisfação de um desejo que ela não pode assumir enquanto tal. Então, é um tipo de realização que acaba cobrando um preço muito caro para a pessoa que goza daquela maneira. Então, o exemplo que eu dava para vocês é quando Freud, lá no estudo sobre histeria, conta o caso da Cecília, em que ela tem uma dor na face direita, dores lancinantes, crise de dores lancinantes, que faz com que ela procure vários médicos, vários tratamentos ao longo da vida. Ela foi neurologista, cirurgiões, dentistas, né? Como o dentista arrancou 7 dentes da boca, porque achava que tinha um problema de raiz e tudo mais. Ela começa então, a fazer tratamento catártico com Freud, até que num certo momento ela lembra da cena em que as coisas começaram. Ela estava num momento de grave crise no casamento dela, e aí vem à tona que no momento da discussão com o marido faz para ela um grave insulto, que ela escutou aquilo como se fosse uma bofetada na cara. Nesse momento ela coloca a mão no rosto. E quando ela coloca a mão no rosto, ela quer que ela se desse conta do que estava em jogo. No casamento dela, o que acontece naquela discussão, por que ela não assume, por exemplo, uma separação não aguentada. Então, o que ela fez foi uma espécie de uma solução de compromisso. Ela não tolera enfrentar as consequências da posição subjetiva, as consequências do que, daquele grave insulto que coloca ali para a vida dela, para a vida de casal. E ela recalca aqui, abafa, mas isso depois cobra um preço, tem um retorno do recalcado. É como se isso voltasse a se manifestar, mas de uma maneira clandestina. Então, aquilo que começa como um grave insulto, tem como metáfora levar uma bofetada na cara. E a maneira de se expressar é como uma dor, crise de dores lancinantes no rosto. Na hora que ela se dá conta, isso não quer dizer que ela vai poder resolver melhor o impasse do casamento dela, da solução que ela teve pela via do recalque, uma mulher no período vitoriano, como é que ela assumiu um divórcio na sociedade violenta da época. Você já está no impasse, mas ela começa a poder se situar em relação à posição dela. Por isso que o Freud termina o estudo sobre a histeria falando que o tratamento catártico tinha como objetivo não era trazer felicidade, mas uma coisa muito mais modesta, é transformar o sofrimento histérico em miséria humana comum. Mas com um ganho do sujeito, porque na hora que ela consegue encarar aquela condição de miséria humana comum, ela tem condições mais apropriadas, mais realistas para poder enfrentar de fato o problema, do que simplesmente fugir dele
por vias do recado. Ou seja, então, vai junto com essa posição freudiana, e ele explicita isso de uma maneira bem clara, que o que justifica moralmente o tratamento catártico é uma questão econômica, porque ele diz assim, no final das contas, que ela resolva brigando com o sujeito ou com o sintoma de dor no rosto, no final, numa e outra questão se coloca, ela se expressa. Né? O problema é que a via sintomática é uma via que sai muito cara, cara. Ela se consome, ela sofre, ela não resolve. Então, o que justifica é que, num certo momento, o sujeito busca um auxílio, um alívio de algo que ele não consegue mais resolver. Tem outros tipos da satisfação clandestina, que pode funcionar muito bem. Alguém, por exemplo, se colocar numa posição de vítima, ou então na posição do sacrifício. Eu vou dedicar a minha vida a cuidar de todas as pessoas, que é uma maneira disfarçada de eu fugir da minha própria sexualidade, da qual tenho medo. Enquanto isso funciona de uma maneira mais ou menos equilibrada, a coisa se mantém. Quando não é mais possível manter um equilíbrio entre a posição da sexualidade, da culpa, da vergonha, por essa solução, então isso surge como uma clivagem, surge como um sintoma, surge como um momento em que a posição do sujeito se rompe, aquela posição de equilíbrio. É nesse momento que o sujeito vai buscar uma ajuda. É nesse momento de ruptura. Então, em geral, ele vai buscar essa ajuda em primeiro lugar, porque está sofrendo, junto a onde ele espera que possa ter um alívio mais rápido. Seja junto ao médico, seja junto ao pastor, eventualmente junto ao psicólogo. Porque esse primeiro momento é um momento de sofrimento, é um momento de dor, é um momento de... Então, isso é importante a gente ter em mente, tendo como pano de fundo a nossa proposta de repensar todas as clínicas, e não apenas a clínica psicanalítica, como se ocupando, em primeiro lugar, em melhorar a posição do sujeito. Vocês vejam, o sujeito tinha uma certa posição de equilíbrio, fugindo de si mesmo, mas aquilo se mantinha equilibrado, num certo momento se rompe, e aí nesse momento ele começa a sentir dor, começa a sentir, se expressa o conflito, busca ajuda, e vocês vejam que vai depender, o destino do que vai acontecer com isso vai depender muito de como ele vai ser recebido. Se ele é recebido de uma maneira em que a pessoa que vai, o profissional que não recebe, identifica que o problema é igual ao sintoma e que o tratamento é restituir a situação anterior, um funcionamento, uma adaptação, uma funcionalidade, então você vai ter uma certa ética e uma certa direção do tratamento. Identificar quais são as formas mais comuns de ruptura e de sofrimento, aplacar a dor e tentar retornar a uma funcionalidade anterior. Em última instância, seria ajudar a Cecília a retornar à situação que ela não suportava, mas se mantinha tinha um equilíbrio. Né? Uma outra coisa que qualquer clínico ele pode até identificar essa situação, uma situação dolorosa, insuportável. Eu posso, inclusive, considerar que é importante aplacar o sofrimento, mas é um momento privilegiado para o sujeito se colocar em questão. Então, faz parte da função desse clínico, mesmo que ele não seja um psicanalista, de ajudar aquele momento de ruptura a que o sujeito finalmente se coloque em questão. Vou falar no texto que o Lacan publica nos escritos, né? O sujeito finalmente em questão. Bom, o aspecto que eu queria então trazer dessa posição do sujeito, dessa descoberta inicial, só para retomar as coisas que nós já vimos, a gente vai ver então que nesse primeiro momento
o que ele tira é que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. A Cecília, por exemplo, o sintoma neurótico era uma encarnação de uma metáfora de uma forma alienada, ele não se dava conta que ela estava encarnando uma maneira de falar com o próprio corpo de uma maneira inconsciente. Aí o Freud vê que isso acontece também, por exemplo, na psicopatologia da vida cotidiana, que ele começa o livro da psicopatologia da vida cotidiana com o famoso exemplo lá do senhor Hélio Botticelli Boltraffio. Eu não vou retomar isso tudo, a gente já viu, mas apenas para vocês lembrarem que Lacan toma apoio de forma importante na análise desse esquecimento desse nome próprio para mostrar de que maneira, para mostrar algumas coisas importantes. Para mostrar que o inconsciente ele se organiza como uma linguagem, mas que a âncora dessa linguagem não é necessariamente o campo da palavra. Aqui mostra também que o que está ligado no Botticelli, no Barbosa, no Boltraffio apenas, eram os elementos das palavras que estavam expressas ou conectadas com as associações que buscavam restabelecer a palavra esquecida. Ele não lembrava do nome do pintor. O nome do pintor era Signorelli. Ele tinha visto os afrescos do Signorelli na Catedral de Oviedo, mas estava tentando falar para o amigo dele, mas não lembra do nome. O que veio no lugar é Botticelli, Boltraffio. E aí, vocês lembram que ele continua a associar, então ele lembra, conversando com o seu interlocutor, que eles tinham passado pela Herzegovina, pela Bósnia, onde lá tinham árabes, que tinham características muito especiais de lidar com os médicos, mesmo quando os médicos fracassavam, as próprias famílias iam consolar os médicos, eles diziam: o que a gente pode dizer? De qualquer maneira, ele iria morrer. Não, ele consola o médico pelo paciente que ele não conseguiu salvar, pelo familiar deles que ele não conseguiu salvar. Então, Freud lembra assim, o resto da frase. E ele lembra também que esse povo ele era muito sensível a problemas sexuais. Quando um homem perdia a função sexual, dizia: então, para que vale a pena viver se eu não posso mais ter uma vida sexual ativa? São as associações que ele faz com o que ele viu na Herzegovina, na Bósnia. Botticelli e Boltraffio são os nomes que vêm no lugar do senhor Hélio, que ele consegue recordar. E em Trafoi, quando ele está fazendo a viagem pela Itália, de trem, sai de Oviedo, quando ele está passando por Trafoi, ele recebe em Trafoi um telegrama dizendo que um paciente dele que sofria de problemas sexuais tinha se suicidado. Ele morre. E aí, vou dizer, nesse momento ele começa a entender o que estava recalcado. Ele se dá conta que o que estava em jogo. Ele estava em viagem de férias e ele recebe a notícia que um paciente dele tinha se matado. Um paciente que sofria de questões sexuais. Então, colocaram em questão problemas do próprio Freud, da competência profissional, da culpa, da preocupação, ou seja, ia acabar com as férias dele. O Freud já tinha outras questões ligadas à questão profissional. Vocês lembram, por exemplo, o sonho da injeção dada na ídola, também era um sonho que tinha um plano de fundo da competência profissional do Freud. Como é que eu encaminhei aquela paciente, a Emma, que era uma histérica, para o Fliss fazer um tratamento cirúrgico, baseado na teoria de que na teoria do Fliss, de que a histeria tinha a ver com o nariz. Ele corta um pedaço de um dos corneto médio da Irma, da Emma Stein,
E no dia seguinte, quando ele vai, a irmã começa a piorar, tem uma hemorragia grave. Quando ela quase morre, ela precisa ser reoperada, e quando ela é reoperada, se encontra lá o Fritz havia esquecido um pedaço enorme de gás dentro da ferida cirúrgica. Então, os dois quase matam o paciente. Isso dá origem ao sonho de injeção dado na IVA, que em última instância é uma espécie de uma elaboração da mesma tipo de situação. Será que eu falei profissionalmente? Tudo vem à tona aqui. O que ele faz? Ele recalca. E ele diz, por que eu preciso recalcar isso? Porque me fazer lembrar disso tudo. Porque da senhor, doutor, né? Dos lados dos árabes, né? Da Herzegovina e da Bósnia, temos que ligar a esse Herzegovina. E no alemão, é o Senhor, que no italiano é o Senhor, e que lembra é o Signorelli. Então, ele lembrar do nome Signorelli, faz ele lembrar do Ré, do doutor, do grande Senhor, que é a morte. E viria tudo à tona. E ele não conseguiria mais continuar a fazer a viagem que ele estava planejando. Ele calma tudo. Senão, só para mostrar para vocês. Ele vem então. Que isso tudo é operativo, isso que funciona como sujeito. Aqui que ele aparece como alguém que não suportaria encarar essa realidade psíquica, mental. E isso vem à tona, não apenas direto da palavra, mas em elementos da palavra. Não pode ser reza envolvida, mas com fé, tem a ver com ser fé, tem a ver com o Senhor, que tem a ver com a morte que ele entra em contato e entra fora. Na verdade, a questão da morte, da sexualidade, quando vocês veem os afrescos do Signorelli, eu cheguei a mostrar para vocês, são afrescos de cenas do inferno. Tu tem corpos nus, parece uma grande orgia de condenados do inferno, que coloca ao mesmo tempo a morte, a religião, o demônio, os corpos nus, a sexualidade, a tentação. Tudo isso Freud tinha visto. Vem tudo à tona. Esse mesmo contato de morte, sexualidade, que é abafado. Não quero entrar em contato, não suporta entrar em contato, porque isso vai me trazer à tona esses elementos. Então vocês começam a ver que tem uma estrutura que é operativa na posição do sujeito. Só que não é uma decisão racional que entorna. Não é um eu que é transparente a si mesmo, que de uma maneira racional toma a opção de não se lembrar. Ele simplesmente, em algum momento, numa posição de sujeito do inconsciente, decide não lembrar. É interessante porque decidir não lembrar é a expressão que Freud usa já nos primeiros textos para descrever o recalque. Quando você pega lá, nós chegamos a ler aqui, o texto das psiconeuroses de defesa. Ele fala claramente, num certo momento, na psiconeurose de defesa, o sujeito decide recalcar. Uma tomada de posição do sujeito só que inconsciente, como ele próprio faz aqui. Então, vocês veem que aqui começa a aparecer de uma maneira mais clara essa ligação do sujeito freudiano, não é simplesmente sujeito cartesiano, que é transparente a si mesmo no campo da consciência, que é racional, que pode, baseado nessa evidência de que ele que pensa que está pensando, que é essa convicção subjetiva que permite fundamentar algo que o Descartes não fala, mas que os comentadores vão dizer que tem um sujeito no Descartes, a ideia do sujeito cartesiano. É um sujeito transparente a si mesmo, racional, com certeza de pensar enquanto está pensando. Essa posição do Freud se coloca totalmente ao contrário. Então, esse esquema aqui, então, o eu do Freud vai colocar então duas dimensões diferentes. Esse esquema é o esquema que o Freud coloca no livro das afasias,
sobre as Wortvorstellungen e as Objektassociationen, Objektvorstellungen. Está tentando pensar, ele está fazendo um texto neurológico, 1891. Vejam, os estudos sobre histerias são 1895, 4 anos depois. O Freud está tentando resolver um problema neurológico. Como é que alguém com lesões cerebrais pode ter problemas de afasia? As palavras estão situadas dentro de neurônios específicos. Como é que funciona o sistema da linguagem no cérebro? Os franceses já tinham descrito a afasia de Broca. Logo em seguida, a afasia de Werner, as afasias de compreensão e de expressão. Um sujeito não consegue compreender, mas consegue se expressar, o outro não consegue se expressar. Ele consegue se expressar, mas não consegue compreender. E isso quando ocorrem lesões em lugares muito específicos do cérebro. Então, Freud, que na época ainda era pesquisador de neurologia, um neurologista, que vai fazer um texto sobre isso, para entender como é que funcionaria o sistema da linguagem no cérebro, vai fazer uma solução muito brilhante, que tem a marca dele ter sido um aluno do Brentano, grande filósofo, que tinha pedido para ele, na época dos estudos com Brentano, de traduzir os textos do grande filósofo britânico, John Stuart Mill, que era o pai do associacionismo. Como é que ele tinha pegado as questões que estão lá no Aristóteles e tinha estudado uma das questões que ele trabalhava era o associacionismo, como é que se associam as coisas naturalmente, por contiguidade, por extensão, por semelhança. E ele vai pegar, ele vai criar uma hipótese de uma autonomia do funcionamento da linguagem, no sentido que ele vai falar, a autonomia no sentido de que é claro que a linguagem precisa ter um suporte material, mas ela funciona como um todo, como um sistema complexo. Ele vai tentar explicar esse sistema complexo da linguagem, que nós vamos ver como que aparece de novo uma concepção do sujeito. Ele vai dizer, olha como é que opera a linguagem. Nós estamos aqui antes de Saussure. Ele vai dizer, a linguagem vai articular representações de palavra com representações de objeto. Só que essas representações são complexas. No fundo, a linguagem é isso. Associar uma com a outra, mas no interior de um código que é compartilhado por todo mundo. Eu tenho que me inscrever no código dos outros, mas isso vai se dar de maneiras muito complexas. Então, nesse lado aqui é um sistema fechado, porque esse aqui é o campo da palavra que remete àquilo que é o código comum. Então, ele vai dizer assim, aqui, no campo da palavra, a gente vai ter uma representação, a gente vai ter uma imagem escrita da palavra, uma Schriftbild, uma imagem escrita, vai ter uma representação, uma imagem da leitura que você faz daquela palavra, uma lesa, bild, imagem visual da palavra. Ele vai ter uma imagem de processo, de desenvolvimento da Bewegung, de como é que eu articulo aquela palavra, como é que ela é pronunciada, qual é a sensação de pronunciar aquela palavra, a articulação da palavra. E todas essas vão convergir com um ponto central, que é a imagem sonora, a imagem
som tem aqui. Então, esse campo é um campo fechado, ele vai depender de um grupo específico de imagens que estão muito articulados, porque a maneira de expressar isso vai vir de fora, que vai ser implantado no sujeito, na língua materna. Só que, o que significa esse som vai estar ligado, em primeiro lugar, a uma imagem visual. Então, por exemplo, se ele coloca aqui uma imagem sonora, vamos falar de árvore, né? Se ele quiser, por exemplo, representar uma árvore, então ele vai ter uma imagem visual de árvore, que vai estar conectada ao som árvore. Estou fazendo uma analogia com o que faz o socino. Só que o signo linguístico do socino, ele acrescenta isso aqui. Ele fala uma unidade. O Freud, então o socino vai chamar isso aqui de significado e esse aqui de significante. Uma representação mental do objeto, uma representação mental do som, que é esse arbitrário, um arbitrário do código, que vai representar esse objeto, mentalmente. No Freud, você vê a inteligência, uma coisa, a representação psíquica visual corresponde a um desenho da uma representação sonora. Só que é diferente do socino, porque aqui é aberto. Esse aqui é aberto de uma maneira limitada e esse aqui é aberto de uma maneira ilimitada. Tá? Então, para mim, quando eu pronuncio um som que pode ser senhorélio, e que tenha dentro do senhorélio o senhor, você vai botar uma imagem visual, o som vai estar articulado com uma cadeia associativa muito complexa. O que senhor quer dizer para mim pode estar associada com tal coisa, e essa estiver associada com outra, e essa outra com outra, e aí faz uma ramificação completamente única para mim. Porque no meu próprio percurso, essas ramificações foram se dando de uma maneira. Vocês pensem, por exemplo, a palavra mãe. Ao mesmo tempo, todos nós sabemos o que é mãe, porque a gente conjuga, a gente comunga do mesmo código, e ao mesmo tempo, em última instância, ninguém sabe exatamente o que é a mãe do outro. Porque é singular, é único. E o que é essa singularidade, essa unicidade, é que, no fundo, tem um campo de associações que nos singulariza. Além de tudo, ele é em aberto, ele nunca é dado de uma vez por todas. Mãe para fulano de tal quer dizer aquilo, mãe para fulano de tal quer dizer aquilo naquele momento, naquela constelação, e daqui a um segundo pode colocar alguns elementos que modificam tudo retrospectivamente. O Freud vai incluir isso, essa ação de reorganização retrospectiva de todo o processo associativo. Você entende isso aqui, então? Esse complexo, você pode pensar numa representação complexa do sujeito, Freud, que não tem nada a ver com a questão da consciência. A consciência é algo que pode estar presente ou não nisso daqui, e funciona igual. Essa rede associativa funciona igual, com ou sem consciência. E essa rede associativa ela não é dada de uma vez por todas, ela não é dada como algo estável. O sujeito não é um círculo fechado, é um sujeito aberto. De modo que quando eu acho que eu entendo alguém, eu entendo só nesse âmbito do código. Mas aquilo que é o outro, ele é outro, porque isso aqui é outra coisa. Para cada um é um. Então, vocês estão vendo, nós vamos fazer uma espécie de uma retomada de tudo que a gente discutiu esse ano.
para encaminhar para algumas problematizações que gostaria de trazer para vocês. Vou falar do nosso. Deixa eu aparecer aqui. Então, a gente tinha mostrado esse filme para vocês. Do ponto de vista freudiano, o modelo freudiano é mais complexo do que esse. Porque esse aqui toma como unidade semântica a palavra. O Freud consegue identificar com o método clínico de trabalho que os elementos que são operativos não são necessariamente a palavra, mas elementos diferenciais. Ele vai chamar, Lacan no Freud, os elementos significantes. Então, o que eles dizem aqui? Olha, o Freud tinha razão. Um mesmo elemento significante, ele pode ser arquivado de diferentes maneiras. Diferentes maneiras que eles têm uma certa topologia, eles estão localizados em distribuições distintas, mas organizados segundo lógicas diferentes. Quando eu falo top, eu posso arquivá-lo. O top está ao mesmo tempo conectado com questões topológicas, mas também pode estar arquivado lá onde eu guardo coisas, palavras que eu uso com adolescente, aquele negócio top, está arquivado também com coisas de sei lá, top model, aí vai embora. Cada um de nós tem o seu próprio sistema. Ele mostra claramente uma rede semântica de um sujeito não tem nada a ver com a outra. De certa maneira, confirma isso que o Freud está dizendo. Que não é porque você conhece uma rede semântica de um sujeito que você conhece de todos. Não existe outro. É justamente. Então vocês veem que ele quase uma espécie de uma confirmação neurocientífica de que o que vai fazer a singularidade do sujeito vai ser, ao mesmo tempo, incorporação, alienação no campo da linguagem do outro. As palavras não nasceram lá dentro, não ficavam organizadas, não funcionavam com excitações cerebrais segundo aquele ordenamento, depende da exposição à linguagem do outro, que era o que Freud dizia, que um Sprachapparat, um aparelho de linguagem, só se constitui quando exposto ao Sprachapparat dos outros. Só existe o aparelho de linguagem quando exposto ao aparelho de linguagem de um outro e que vai ocupar esses lugares. Então, de certa maneira, o sujeito se aliena, a linguagem é uma alienação ao código do outro. Vocês veem? Nós podemos expressar isso em termos de neurocientífico. Claro que precisaria tanto sofisticar mais a investigação neurocientífica, que está começando agora, mas também ver como é que isso dialoga mais profundamente com a questão do Freud. Então, a minha ideia não é de dizer, vejam, não é fazer uma correspondência brutal às hipóteses freudianas da neurociência, mas de mostrar um modelo de conceber o que é ser singular e como essas singularidades, ao mesmo tempo, nos constituem em rede, ou seja, ser sujeito é estar sujeitado a esse código, estar alienado no interior da alma pelo código, só que cada um é cada um nesse tipo de organização. E que o método do Freud, para ele dar a palavra para o sujeito associado, ele permite ter fragmentos de emergência daquilo que nessa imensa rede associativa brota as questões que estão pulsando no sujeito, sendo que cada rede, cada desse aqui é completamente singular. Até aqui está dando para acompanhar. Aqui nós estamos retomando o que a gente tinha falado no capítulo 7 da interpretação do sonho. Quando ele faz, ele diz que, no fundo, o inconsciente é um sistema de arquivos, que toda a questão do recalque tem a ver com uma interdição de traduzir de um nível para outro. Eu posso, por exemplo, eu toco, me lembrar do Ré, enquanto tem a ver com a Ré Herzegovina. Mas quando eu tiver que traduzir esse Ré como um Ré Supremo da Morte, eu já não deixo traduzir ele. Tem uma interdição ativa nesse tipo de tradução num outro tipo de arquivo.
Faz sentido isso para vocês? Para a gente poder ter uma ideia do que é esse sujeito freudiano, o sujeito que decorre do Freud. Ele não é uma alma, né? Depende de dois elementos fundamentais. Você tem que ter um suporte material. Então, Freud não é. Freud dizia que a psicanálise é uma Naturwissenschaft, empirisch, a ciência da natureza, a ciência empírica, tem uma substrato. Só que esse substrato, ele é habitado por uma linguagem. Vai ser essa tensão entre a linguagem que habita um certo substrato, como, né? Então, tem certas metáforas que a gente pode ir até um certo limite, como o que a gente faz quando você coloca uma linguagem num programa de computador. Tem que ter um substrato material, que é mais ou menos difícil. Aqui não é, porque o substrato material ele é dinâmico. A gente não sabe muito ainda o que vai fazer, por exemplo, a ideia de uma plasticidade cerebral. Você tratar uma criação, como por exemplo a questão lá do VO, né, do grupo lá da barriga estelar, se eu identificar precocemente tem sinais, né, de risco de autismo, se eu tratar, enquanto isso é muito plástico, enquanto não houve a poda cerebral, eu consigo, ainda que haja fatores biológicos, fazer outras redes de conexão e estruturar uma singularidade de uma maneira que nos mantenha em rede, só que tem que ser enquanto é plástico. Tá vendo? Então, a questão da plasticidade não é uma questão que se resolva unicamente com a questão da linguagem. Não basta estudar apenas a linguagem para entender o que eu posso fazer. Aqui você tem que produzir algo que já não está mais diretamente no campo da palavra e da linguagem, mas ele funciona nos mesmos substratos. Por exemplo, aprender uma língua. Quando o sujeito aprende uma língua materna, lá no início da vida, que tem todo o substrato completamente plástico, você pode introduzir no cérebro de qualquer criança uma língua materna. Uma vez que isso está estruturado, você vai ser uma espécie de língua de base. Todas as outras vão ser secundárias em relação a isso. Você pode ter muita habilidade com outras, mas jamais vai ter o mesmo espaço. É agora nós aqui, né? Vocês são jovens, eu sou mais maduro que vocês. Agora, aprender uma nova língua agora é tão fácil quanto era quando era criança. Agora, eu de duas coisas da parte neurológica, que é a questão da gagueira, que sai do som, da música, a gagueira some, por exemplo. A dimensão da sonora das palavras, ela subverte um pouco essa relação. E quando ele tinha um acidente neurológico, foi pela letra das músicas dele que conseguiu restituir alguma coisa, ainda que na janela neuronal, essa plasticidade, que estava muito perdida, pela via do afeto, pela via de alguma coisa, dessa posição subjetiva dele, Então, é bom se lembrar isso, porque eu não estou dizendo que a anatomia é distinta, não é? Eu estou dizendo que isso faz parte da equação. Como o Freud fala na equação. Na equação etiológica que nós vemos aqui. Essa equação é legal. Um sujeito, por exemplo, com uma lesão cerebral que causa afasia, há poucos anos atrás se dava um caso perdido como lesão cerebral, penal fazer. Então você começa a construir nossa técnica como sujeito, ele pode fazer então novas redes circulares, que ele consegue ter grande progresso na linguagem. E agora, se hoje em dia tivesse uma substância, antes de você começar a fazer o tratamento com a face, dá uma substância que aumenta a plasticidade, multiplica as conexões. Tem muita gente que está estudando isso. Pode ser que chegue um dia que o paciente, lá antes de ir para o divã, ele toma um comprimidinho. Não é algo da ordem do impensável, mas isso não foi pensado, não é impensável. E hoje em dia começa a ter condições técnicas que essa questão se coloca completamente.
caso do autista também. Por exemplo, o autista. Essa nova substância também tem muita experiência por enquanto com as substâncias familiares, essas coisas que fazem as lembranças virem de maneira mais impactante. Se a mãe descobre uma substância que coloca o cérebro na mesma plasticidade que ele tinha com 2 meses de idade. Bom, mas isso aqui nós estamos já no campo da ficção científica. Mas por enquanto, então vocês vejam. O projeto de psicologia científica vai verificar como é que se dá isso aqui. Quando que pode aparecer aqui? Como é que se dá a rede de conexões? Como é que se dá o trilhamento? Em das palavras, nos elementos significantes. Como esse trilhamento se dá? Marcado por erotismo, se dá por satisfação, se dá por prazer, desprazer. E no centro do buraco, que é o buraco das linhas, o buraco da coisa, que foi que produziu a primeira satisfação, que não está lá, que marcou o outro, que nos apresentou, nos introduziu essa rede, nos amarrar a questão da satisfação, mas que fica com um ausente. Nunca é reencontrado. Esse outro que nos habita. Você entende quando o Lacan fala que o inconsciente é o discurso do outro? Você pega isso aqui. Nenhum de nós inventou nenhuma dessas palavras. Mas todas, de uma maneira, foram lá marcadas. Elas nos colonizam e nos subjetivam por um processo de alienação. Isso que o Lacan fala para o meio do momento da constituição do sujeito é uma alienação. Ele dominado na sua alma pelo código do outro. E ser um sujeito humano é dizer sim para essa colonização. Eu me deixo colonizar. Eu me deixo moldar por mim. Eu me deixo me escrever nos termos em que o mundo vai ser apresentado, concebido por mim, em rede com os outros. Bom, então esse é o projeto que nós estamos vivos. Nós estamos chegando ao final do ano para fazer esse resgate, para a gente poder ter um panorama geral. Bom, é essa rede de última instância, que é uma rede aberta, que nunca está fechada para sempre, que ela possibilita novas conexões, né? Que não é você tirar um pedaço de conexão que você não possa fazer novas, como esse exemplo que você deu. Você não pode se expressar por aqui, não pode se expressar por ali, pode ter novos trilhamentos possíveis, novas redes associativas, novos tipos de arquivamento. Mas não é porque o sujeito conta a história que eu entendo qual é a rede dele. Né? É tão complexa a rede dele que, em última instância, toda a compreensão é também uma incompreensão. E se você vai fazer um tratamento, uma talking cure, um tratamento pela palavra, você tem que ter em mente que toda a compreensão é também um desencontro. Bom. O nome dela é cansaço? Como? O nome da poesia é cansaço? Não, você chama como argumento da pessoa. Como argumento da pessoa. Porque aí tem a questão da alteridade, é o outro. Né? Eu venho uma posição otimista, que é bastante pouco freudiana, que é a gente não consegue conhecer a alma do outro, mas consegue conhecer a nossa. Né? Então aqui não está incluído um desconhecimento que a gente tem da gente mesmo. E que, de certa maneira, né? Porque a vida inteira é uma espécie de surpresa da emergência, então eu também sou isso. Uma análise te ajuda a potencializar essa descoberta. Nossa, então eu também sou assim. Eu também tenho esse aspecto, eu também tenho esse tipo de condição. Então, um processo de análise deve permitir ao sujeito essa emergência dessa surpresa. Algo
Então não tem nada a ver com uma análise, eu me conheço bem. Né? Uma análise termina dizendo eu me desconheço bem. Não é por me conhecer que as coisas vão se resolver, mas é se eu consigo deixar ir de uma maneira vivível comigo mesmo, com os outros, que aquilo que eu sou dessa rede toda possa se expressar e se realizar da melhor maneira possível. Só que o que atrapalha isso é esse clima que eu queria introduzir hoje. Claro que isso não vai dar para a gente terminar tudo, mas a gente continua nesse tema de tentar resgatar o que é o sujeito freudiano, de modo a chegarmos àquele... Claro que ao falar no sujeito freudiano, a gente está sempre dialogando com o sujeito lacaniano, mas o nosso fio esse ano está sendo os textos que permitem clarear o que é o sujeito freudiano. O que é operativo é isso aqui, é uma coisa totalmente linguístico-formal. Essa arquitetura que faz de nós, em aberto, dinâmico, que faz com que cada um seja cada um. Só que nós nos concebemos de uma maneira muito mais simples. Nós não funcionamos de uma maneira apenas espontânea, deixando o sistema se desdobrar por si mesmo. Ele se organiza a partir de uma imagem que essa sim, ela busca síntese, ela busca o eu. O Lacan vai dizer, tem uma representação que o eu faz de si mesmo é do sistema fechado. Eu sou fechado, eu sou coerente, eu sou igual a mim mesmo, eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou. Isso dá uma imagem de mim na qual eu me reconheço e consigo ter amor por mim mediado por essa imagem. Vocês entendem que isso aqui coloca, então, dimensões diferentes do problema do sujeito. Do ponto de vista meramente estrutural, ele é lógico formal, atravessado por erotismo e aberto. A consciência aqui não precisa da consciência para funcionar. Nesse nível aqui, ele é coerente, ele tem uma imagem consistente, eu me reconheço nessa imagem, eu consigo me amar através dessa imagem, o meu diário, me testar, ter uma relação afetiva comigo mesmo, mediada por uma imagem que eu acho que é a imagem de mim mesmo, que Freud vai mostrar que a própria maneira como essa imagem vai ser vista e amada já é ela própria uma alienação. Eu faço minhas, meus os olhos do outro, da onde eu tive a conclusão de qual é a minha imagem. Por isso que Freud vai falar do narcisismo. Ele pega no mito do narciso, é um mito de uma imagem especulada. E no mito do Narciso mostra de uma maneira mais clara essa dimensão louca do amor pela própria imagem. Primeiro que eu acho que eu sou aquela imagem, mas ao mesmo tempo aquela imagem, eu tenho a impressão que aquela imagem é um outro. Eu tenho dentro de mim o gap que separa isso daqui que me faz operar como sujeito e a imagem na qual eu me vejo. É isso que a gente faz no lápis, no falha, no X. Num lápis. Isso aqui opera em contradição com a maneira como eu me vejo, e na hora que isso emerge, o que eu faço? Eu tento restituir essa imagem ferida pela emergência disso, porque eu só consigo me conceber como eu, que eu tenho eu e o isso. Tem horas que isso se manifesta de um jeito que rompe com a imagem que eu faço de mim,
Então tem que corrigir com isso. Não. Eu me esqueci de trazer flores no dia do teu aniversário, mas foi só um esquecimento. A pessoa ligando você. O meu interesse por você é absoluto. Só que eu me esqueci de escrever, mas isso acontece mais do que eu. Você não tem ninguém. Por isso que o Frato fala que eu tenho no campo do eu me vejo como o amoroso perfeito, defrontado, tudo mais. Mas tem algo que mostra que não é bem assim. Como é que o Lacan vai ler, então, o objetivo do tratamento? Vai dizer, onde isso estava, Deus vai cumprir. O que faz o sujeito quando brota isso no eu? Apago isso, reforço o eu. Eu sou amoroso, só que acontecimentos esquecem. Esquecimentos podem acontecer. Não é que eu tenho que me ver aqui, simplesmente eu sou sujeito aqui. Não sou eu que me navego, que navega é o mar. Vocês conhecem a Sala do Leão? Depende, qual? Esse. Não sou eu que me navego. Não sou eu que me navego. Quem me navega? Eu acho que ele deve, não acho que ele compositor dessa plataforma. Não é? Não sei se. Mas a certeza não dele. Não, então, em parte. É ele que me navega como se fosse liberado. Não sou eu quem me navega. Quem me navega é o mar. É ele quem me navega como se fosse liberado. Como se fosse levar. Então, você entende? Tem algo disso que tem a ver com a direção do tratamento. Como é que você pode se deixar levar por si mesmo de qualquer maneira? Nem a gente mesmo se conhece em toda a nossa extensão. Mas de uma maneira que seja no sentido de qualquer maneira o meu mar me leva, mas de uma maneira compatível, levando em conta que tem outros do mundo. Eu não posso fazer um aluvião de tudo. Que tipo de negociação eu consigo fazer com isso? Então é muito diferente de fazer uma psicologia do ego. Como é que eu domestico isso aqui para fazer isso aqui caber na forma racional, coerente, na qual eu me reconheço? Então, aqui vão aparecer então, os esquemas óticos do Lacan. Para dar conta desse tipo de problema. Lendo o narcisismo no fundo. Texto do narcisismo. Todo devem ler. Então, esse texto está nos escritos de 1960, texto de 1960, que são observações sobre o relatório de Daniel Lagrange. Ele vai colocar os esquemas óticos. Eu vou apenas fazer uma breve apresentação geral de que vocês todos leiam esse texto para a próxima vez. A gente poder dar mais um passo. O que nós estamos introduzindo hoje, como é que a questão do narcisismo então, vai recolocar o problema do sujeito. Ou vai torná-lo mais complexo. O sujeito foi dito. Ele vai pegar, então, os experimentos lógicos do você, que nós já tínhamos comentado também, para tentar mostrar. Vocês lembram que aqui está, e você faz esse tipo de experimento, né? Eu cheguei a passar o filme para você. Né? Eu não vou repassar, vocês podem encontrar facilmente no YouTube. Aqui é o observador, aqui é o espelho côncavo, ou seja, produz imagens reais, ou seja, que elas são vistas antes da superfície do espelho, diferente do plano da imagem vista depois da superfície, são imagens visuais. Então,
esse vaso de verdade, aqui tem uma caixa. Dentro dessa caixa tem flores penduradas, flores de verdade penduradas. Então, o que existe de real é o vaso, a caixa, as flores penduradas. Só que nessa posição, diante de um espelho, que se configura dessa maneira, a experiência subjetiva é que essa flor real vai estar projetada como imagem real dentro do vaso, dando a ilusão para quem está olhando que o que ele está vendo aqui é uma unidade que só tem objetos reais. Um vaso real com flores reais, só o vaso real, as flores são virtuais. A experiência subjetiva é que aquilo tudo constitui uma unidade real. Então ele está trazendo isso para mostrar como essas relações entre real, simbólico e imaginário vão depender. A experiência pode ser enganadora. Na experiência, você vê tudo como unidade. Você vai ver posições relativas, em particular a posição do sujeito em relação a esse espelho que ele vai chamar o campo do outro. Ele vai tornar esses experimentos mais complexos. Por exemplo, aqui ele vai articular um espelho plano e um espelho côncavo. A posição do observador aqui. Então ele vai colocar aqui dentro, tem um vaso de verdade, de cabeça por baixo, tem flores reais. Isso aqui, o espelho côncavo vai fazer com que o sujeito veja o vaso, a imagem se projete no real, no fundo do espelho plano. Então o que ele vai ver não existe de forma nenhuma na realidade. Aqui não existe. O que ele vai ver? Essa flor não existe, esse vaso também não existe. São meras ilusões de ótica que dependem de uma posição relativa que o sujeito vai estar em relação a elementos reais com esse hábito outro, que funciona como espelho, que é o campo do outro. Então, dependendo da posição relativa que dá ao sujeito, ele aparece nessa clivagem, porque ele acha, ele vê isso como um elemento consistente, e o que ele não vê, isso tudo depende do jogo de espelhos que ele está face ao outro. Vocês vejam, então, também uma crítica à questão de que a fenomenologia por si vai dar para o sujeito uma espécie de âncora da verdade. Que a própria maneira de experimentar vai depender do campo do outro. Bom, eu não vou entrar nos detalhes dos outros exemplos, tá? Eu vou pedir para vocês lerem da próxima vez. Mas eu gostaria de antecipar outros debates que nós vamos precisar deixar para o ano que vem. Tá? Continuando nessa constituição dessa hipótese do sujeito, como aparece no Freud e no Lacan. Aqui é o esquema que o Lacan coloca no seminário 11, de uma escolha forçada. O sujeito pode escolher não entrar na linguagem. O bebê está lá exposto, a mãe ou o outro, mas ele pode simplesmente dizer, estou fora. Ele tem essa escolha mais ou menos como uma escolha de abor sua vida. Uma escolha forçada. No fundo, ele não tem opção. A não ser que se considere o autismo como dizer, não quero de jeito nenhum, isso viria. Aí eu vou ficar no meu mundo e ficando de vocês, eu não vou deixar vocês me colonizarem. Mas, então eu vou dizer que o processo inicial é que o sujeito toque seminar a linguagem através do campo do outro. A coisa é colocada de uma maneira tal que o bebê decide. Aí tem toda a sedução materna, se endereçando a criança, com ternura, com amor, com encantamento. Bom, ele vai sendo dominado. Então, essa alienação
Esse é um outro elemento fundamental para a gente entender, então. Aqui nós voltamos para algo que não é algo simplesmente de imagem. É que, tá bom, então, eu te deixo me colonizar na alma. Vamos colocar no campo do ser, do sujeito, em relação ao corpo do sentido, que é o corpo do outro, sentido do outro. Só que eu vou dizer assim, só que tem elementos que nem o outro tem resposta para problemas que eu também não sei. Tá bom, mãe, beleza. Então, eu tenho só essa perguntinha para ti, depois te largo, tipo, uma vez, onde é que eu vim, para onde é que eu vou, quem que eu sou. Ele não tem a resposta, mas ela também não tem. Então, tem algo no campo da linguagem que ela se coloca como de um e outro compartilham um buraco, compartilham uma incompletude da ordem simbólica, uma incompletude da verdade. Então você veja que isso que faz uma conexão entre o campo do ser e do sentido também é o que os separa. Nós compartilhamos que nenhum de nós dois tem a resposta útil. Então isso nos une, mas isso nos deixa em aberto, cada um encontra a continuidade da sua busca de resposta, de verdade, de solução para a questão do ser e do sentido. Qual é a relação entre o sentido e o ser? E aqui, então, é quando Lacan diz que, no fundo, o sujeito não é propriamente uma sujeitada, mas é um paralelo, porque ele vai ser um ser da fala, que vai ser no campo da fala, que essa alienação mostrar que ela também é um criar as condições de possibilidade para o sujeito se virar sozinho com a gestão do seu buraco, em relação ao buraco de todos, ou ao buraco de cada um. Bom, eu vou propor para você da gente parar aqui, porque